Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Hoje, o segundo livro de Samuel, continuando a estudar, capítulos 11 e 12. Capítulo 11 e 12 são dos capítulos emblemáticos. Por quê? No capítulo 11 a gente vai ver Davi cometendo dois erros, dois pecados. Primeiro, Davi comete adultério, e depois manda o marido da mulher que ele adulterou o cão de batalha para morrer. Bom, conta assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe para a batalha com os oficiais. Joabe era o comandante dos exércitos de Davi, Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear no terraço. Então você pode ver que o terraço da casa e a próprio palácio era mais alto que todas as outras casas, ficava no alto, Foi passear pelo terraço do palácio, E do palácio viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Aqui a gente já vê a segunda intenção de Davi. Quem era? Disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. E é interessante a gente observar que o nome dessa mulher talvez não fosse Seba ou Batseba, que Bat quer dizer filha, E Davi mandou que trouxesse a mulher e se deitou com ela, que acabava de se purificar da menstruação. Ou seja, deitou com ela no período fértil, devia estar lá depois do quarto dia, ou quinto dia, estava no período fértil. Depois voltou para casa. E a mulher engravidou. E ela mandou um recado para Davi dizendo: estou grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Hitita. Joabe enviou Urias. Quando Urias chegou a Davi, perguntou-lhe como estavam Joabe e os seus soldados e como estavam na guerra. Ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, logo foi mandado para um presente para o rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Ele respondeu: a arca que os homens de Israel e Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados lá livres. Como eu poderia ir para casa? Urias era uma pessoa de honra e discernida, E aí, Davi mandou que ele ficasse lá até o dia seguinte e ele mandaria de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas Davi o convidou para comer, beber e empregou. Na tarde, porém, saiu Urias para dormir na sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: põe Urias na frente e deixe onde o combate tiver mais violência. Você vê aqui que foi premeditado, foi um plano de Davi premeditado para matar Urias, E aconteceu. Joabe enviou um relatório completo, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e pergunte por que você se aproximaram da cidade para combater. Não sabiam que atirariam flechas? E, meus irmãos, ele viu que Urias morreu. E aí, quando a mulher soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio e ela se tornou sua mulher e teve um filho com ele. Mas Davi desagradou o Senhor. E você vai ver no capítulo 12 que Natã, que era o profeta, vai repreender Davi. Então o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, a Davi disse: dois homens, contou uma parábola, Dois homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão a cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele, seus filhos comiam junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seu braço. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou
para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira porque agiu sem misericórdia. E Natã, para surpresa de Davi, respondeu a ele assim: esse homem é você. E continuou: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei da mão de Saul, dele casa as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Aqui está vendo a profecia que a espada não se afastará da casa dele, o conflito que vai haver entre os filhos de Davi, muito sabidamente Absalão, os filhos de Davi, a guerra dos filhos contra o próprio pai, né? E aí completa: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outros. Aí ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso aos escondidos, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. Natã nada respondeu. O Senhor, e depois respondeu assim: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que o Senhor insultou, o menino morrerá. O filho do adultério de Davi com a mulher de Urias, Batseba, morreu. Depois Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho, que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram levantar Davi do chão, né? Ele estava em desespero ali. E 7 dias depois, a criança morreu. Uma ação completa. 7 na Bíblia é sempre uma ação completa, né? Perfeito. E aí, Davi, percebendo que os conselheiros sabiam da morte, estavam cochichando entre si, perguntou se a criança estava morta. E eles responderam que estava morta. Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou, trocou de roupa, entrou no santuário do Senhor e adorou. Voltando para o palácio, pediu: prepara sua refeição comigo. Seus conselheiros perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora a criança está morta, levanta-se e come. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Pensava: quem sabe o Senhor tem misericórdia de mim e deixe que a criança viver. Mas agora ela morreu, o que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Irei até ela, mas não voltará a mim. Depois Davi consolou a sua mulher Batseba, deitou-se com ela e ela teve um menino a quem Davi botou o nome de Salomão. Então, Batseba é a mãe de Salomão. E é interessante a gente observar que Davi, qual era o diferencial dele? Ele se arrependia. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependia e pedia a Deus perdão sempre, né? E em todos os momentos ele se arrependia e orava. E assim deve ser a nossa vida. A nossa conversão, a aceitação de Jesus Cristo como suficiente, nos converte. Mas a nossa conversão é um processo que dá durante toda a nossa vida, no processo de santificação. Ou seja, arrependimento, oração, arrependimento, oração, arrependimento, oração. E conhecendo a palavra de Deus também. É isso que ele quer falar para nós. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos abençoando sempre. Amém. Glória a Deus.